Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Chegou a hora de zerar o seu débito e começar o ano com o nome limpinho. É a campanha Zera Dívida Ultralar. Clientes com débito até dezembro de 2020, venha renegociar sua dívida com descontos especiais, facilidades no pagamento e condições que cabem no seu bolso. É para quitar tudo sem aperto, viu? Não perca tempo, venha até Ultralar, fale com o setor de crediário e volte a comprar tudo que quiser para a sua casa. Zera Dívida Ultralar. Aproveite, renegocie e volte a sorrir com a loja mais querida da região. Olá, você verá no Panorama deste sábado, 1º de novembro de 2025. Polícia Civil de Abaetetuba prende 2 homens que picharam muros de um condomínio residencial com iniciais de uma facção criminosa. Corpo de Bombeiros encerra comemorações dos seus 35 anos de implantação em Abaetetuba. Teve simulação de acidente de trânsito e entrega de honrarias. A missa do envio como preparação para o Círio de Conceição. Os preparativos no maior e mais antigo cemitério de Abaetetuba para este dia de finados. E uma reportagem especial contando a história de um cemitério que existiu onde hoje é o bairro de Santa Rosa. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. Os supermercados Mamonas têm tudo para o seu dia a dia. Do alimento aos produtos de limpeza e higiene pessoal. Hortifrutis sempre fresquinhos. E tem super ofertas todos os dias, com a vantagem de ter o supermercado Mamonas sempre pertinho de você. Na Dom Pedro II, Atacarejo Mamonas na Barão, o Mamonas Beira Rio e o Mamonas Igarapé-Mirim. A Farmácia das Ilhas da Praça do Barco, 24 horas, e da Unidade do Cruzeiro estão sempre fazendo um golaço em conceito em saúde na cidade de Abaetetuba. E agora estamos com uma super contratação. E toda grande contratação precisa de um grande suporte. E aqui na Farmácia das Ilhas você tem esse suporte na sua saúde, no seu bem-estar e também no atendimento humanizado. Vem para a Farmácia das Ilhas. Nesse dia do dentista, o nosso abraço vai para todos os nossos colegas de profissão. Nossa missão é, além da saúde bucal, elevar a autoestima, cuidando com carinho do seu sorriso. E cuidar do seu sorriso é o que fazemos de melhor. Feliz Dia do Dentista é o desejo das Clínicas Sorriso. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Vamos começando o Panorama. Abaetetuba sediou esta semana um encontro para debater o fortalecimento da educação pública no Brasil e o impacto do Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola na melhoria da qualidade do ensino. Participaram representantes de todas as 5 regiões do país nesse 3º Encontro Nacional FNDE e Secampes. Promover debates sobre o fortalecimento da educação pública no Brasil. Esse foi o objetivo desse encontro nacional realizado esta semana no campus universitário da UFPA, no Baixo Tocantins, em Abaetetuba. Em pauta, a melhor aplicação do PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, uma iniciativa do governo federal que apoia as escolas públicas de educação básica na infraestrutura, material didático e serviços educacionais. E esse programa é administrado pelo FNDE.
O FNDE ela é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação que, entre outros programas de políticas educacionais, políticas de estados, políticas com mais de 80 anos, dentre várias políticas, é o responsável pela execução e implementação do programa Dinheiro Direto na Escola. O PDDE é isso, muitas das vezes ele é composto por um processo de execução, de prestação de conta e adesão. Então esse é o tripé que faz com que verdadeiramente a política pública chegue na ponta. E sem essa capacitação que o SECAMP vem fazendo, das mais variadas formas, tudo perde o sentido. SECAMPs são os centros colaboradores de apoio ao monitoramento e à gestão de programas educacionais como o PDDE. E aqui em Abaetetuba estavam representantes dos SECAMPs de todas as regiões do país. Até porque as políticas públicas nacionais podem ser únicas, mas são aplicadas em realidades diferentes. O PDD é um programa que abrange toda a rede pública do Brasil, né? O que a gente faz, e essa parceria dos 5 SECAMPs hoje nos permite trabalhar com uma mesma política, mas olhando o contexto de cada localidade. Muito interessante o que o SECAMP consegue capturar melhor, considerando que não são só números, são experiências diretamente com as comunidades, de capacitação com escolas indígenas, quilombola, escolas na área rural, enfim, né, toda essa diversidade, consegue capturar melhor isso e entender problemas que às vezes são dificilmente percebidos pelos dados que a gente tem disponível. E dessas discussões é possível montar estratégias que ajudem a melhorar a educação pública no Brasil. Esse é um momento importante, que é um momento de avaliação, é um momento que a gente avalia a nossa necessidade e ao mesmo tempo a gente começa a fazer o planejamento das nossas ações para os próximos 2 anos. Esse encontro FNDE SECAMPs foi encerrado na noite desta sexta-feira lá no campus do Baixo Tocantins. Tivemos esta semana, dentro da programação de aniversário de implantação do Corpo de Bombeiros em Abaetetuba, a simulação de um acidente de trânsito com o resgate de vítimas. Um acidente envolvendo uma moto e um carro. Gritos das vítimas. As viaturas do Corpo de Bombeiros chegando para os atendimentos. Quem estava ali pelas imediações da Praça da Bandeira, no centro de Abaetetuba, e não sabia de nada do que estava acontecendo, até se assustou. Eu não sabia. Eu fui fazer uma compra ali na Casa da Ração. Aí eu ouvi um estrondo para cá. Disse, meu Deus, o que foi isso? Um acidente? Aí eu corri para cá para ver, quase sai meu coração. Muita gente parou para ver aquela situação, mas nada daquilo era de verdade. Toda essa simulação é uma das atividades da programação de aniversário dos 35 anos do Corpo de Bombeiros em Abaetetuba. A gente fez questão de fazer simulação que nada mais, nada menos retrata, infelizmente, Naldo, a nossa realidade, a realidade de Abaetetuba. Eu estava verificando os dados estatísticos de ocorrência. De janeiro agora, em outubro, nós tivemos, pasmem, 400 atendimentos de acidentes de trânsito, envolvendo bicicleta, envolvendo moto, principalmente moto. Essa conscientização, aliada à apresentação de como agem os bombeiros, envolveu alunos do curso de formação do Corpo de Bombeiros agindo como atores. Um deles foi o José. É uma honra fazer parte do CFP e aqui exercendo o papel de vítima e lembrando como é a realidade do povo abaetetubense, né? Que às vezes, né, anda sem capacete, faz as situações com imprudência. A simulação mostrou o choque da moto com o carro e como os condutores e passageiros desses veículos receberam atendimento. Lá estavam as viaturas que atuam em cada uma dessas situações, até mesmo no combate a incêndio e no resgate da vítima que ficou presa às ferragens do veículo. A gente está aqui, Naldo, essencialmente para mostrar que o bombeiro de Abaetetuba está muito qualificado e com ferramentas modernas nas mãos. Hoje nós temos a ferramenta de corte, o desencarcerador, com bateria elétrica. A gente não precisa de motor a combustão mais. Ele é muito mais eficiente. Hoje nós temos uma viatura que é a mais moderna do Brasil, viatura de incêndio. Mas a gente está aqui também, Naldo, por outro motivo, para conscientizar a comunidade abaetetubense
A gente conseguindo reduzir esse número já é uma vitória muito grande, Naldo, pra gente. O recado foi dado e o público gostou do que viu. Pelo excelente atendimento, pela eficácia e eficiência que é típica dessa corporação. E essas comemorações do aniversário do Corpo de Bombeiros em Abaetetuba foram encerradas com entregas de honrarias aos militares da corporação e a pessoas e entidades consideradas parceiras do 15º GBM. A cerimônia de encerramento das comemorações dos 35 anos do Corpo de Bombeiros em Abaetetuba começou com uma celebração ecumênica. A programação lembrou o dia 23 de outubro de 1990, quando houve a instalação provisória do quartel em uma casa no bairro do Algodoal. Hoje, o 15º GBM atende a Abaetetuba, Igarapé-Miri e Muaná, contando com um efetivo de 50 militares. Nesse dia especial também estavam os 39 alunos do curso de formação de praças e os bombeiros mirins. Muitas histórias foram contadas sobre essa presença dos bombeiros no município, inclusive pelo próprio atual comandante do recém-criado 3º Comando Regional. É a terceira oportunidade que tenho. Eu cheguei aqui aspirante em 10 de fevereiro de 97. Voltei numa segunda oportunidade para ser comandante e hoje eu volto já como coronel para ser o comandante regional de 4 unidades e mais de 10 municípios. E como o coronel Augusto, lá estavam os atuais e os bombeiros da reserva. Alguns deles foram homenageados pela história que construíram dentro da corporação. Assim como foram entregues honrarias a militares da ativa e pessoas e entidades que de alguma forma contribuem com as ações e serviços dos bombeiros militares. Para a gente é uma grande satisfação poder ser homenageado como imprensa, você também foi homenageado, para a gente valorizar também o nosso trabalho e dizermos ao público que estamos no caminho certo. São 35 anos de dedicação, compromisso, né, que os nossos veteranos, como eu falei no meu discurso, e os nossos militares da ativa tem com a cidade de Abaetetuba, tem com o município. Como bem o coronel Augusto falou, né, o Abaetetuba ganhou muito quando o grupamento veio para cá. E neste período de 35 anos, vem só evoluindo o serviço, né? Os nossos agradecimentos ao 15º Grupamento de Bombeiros Militar de Abaetetuba pela concessão dessa honraria. Círio de Conceição, esta semana foi realizada a Missa do Envio. Vamos saber o que significa esse momento dentro dos preparativos para a maior festa religiosa de Abaetetuba. No altar da Catedral de Abaetetuba, devotos traziam nos braços imagens de Nossa Senhora da Conceição, de todos os tamanhos e enfeitadas de diferentes formas. Era a noite da Missa do Envio. A Missa do Envio, ela representa, eu digo assim, tem uma representação muito singular neste momento de festividade, porque nossos grupos de evangelização, pastorais, movimentos se reúnem, né, com a sua imagem já enfeitada para receber a bênção da igreja, para ser enviados em missão. Agora, as 90 imagens da padroeira dos abaetetubenses serão levadas, devidamente abençoadas, às visitas às diversas comunidades católicas na cidade, nas ilhas e nas comunidades rurais. Alguns desses símbolos de fé contam histórias de graças alcançadas. É muito gratificante estar aqui, porque eu tive um problema de vista e a Nossa Senhora me voltou. E eu estou muito feliz e muito alegre. A Santa Missa, ela é para nós o centro de toda a nossa missão, porque a gente comunga de Jesus, né? Faz a experiência profunda no Espírito Santo e somos chamados a ir em missão. Missão como a que foi confiada a dona Iracema pela sua comunidade católica. Eu acho que desde uns 17 anos eu participo. Eu já estou com 73 anos e participo. Minha mãe já foi daqui desse mundo. Aí ela era que é responsável da comunidade. Aí eu fiquei, né? Eu tentei já entregar umas quantas vezes por causa da minha idade. A minha filha que diz que está muito cansado para mim, mas não querem receber, eles querem que eu continue. Minha Senhora.
É o clima do Círio de Conceição já se aproximando aqui em Abaetetuba. Estamos às vésperas da COP30 e o momento é mais do que adequado para falarmos de soluções que contribuam para um desenvolvimento sustentável. Um dos temas é a transição energética, o uso da energia solar. E isso é assunto para a ACR Electric. Estamos às vésperas da COP30, o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. Os temas discutidos nessa conferência podem impactar diretamente a sua vida, o seu trabalho e até o futuro do planeta. Um dos assuntos principais é a transição energética, que busca substituir o uso de combustíveis fósseis pelos de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia solar. Quem utiliza placas solares já está contribuindo para reduzir a emissão de gás carbônico na natureza, além de ter a liberdade de gerar sua própria energia. Bora contribuir para um mundo mais sustentável? Vem para a ACR Electric e faça o seu orçamento sem compromisso. Estamos localizados na rua Padre Luiz Varela, 1507, pertinho do Banco do Brasil. Quer saber mais? Visite o nosso site e as nossas outras plataformas digitais. ACR Electric, sua energia com qualidade e segurança. E por falar na COP30, que é daqui a 10 dias, lá em Belém, o Sistema de Ensino Vestibulando realizou mais uma exposição dos trabalhos de pesquisa do projeto Amazônia. Dessa vez, os expositores foram os alunos da educação infantil. Os pesquisadores mirins capricharam nas explicações aos visitantes. A Amazônia é a maior reserva de produtos fitoterápicos do planeta. Sua flora desperta o interesse da comunidade científica. E como o próprio nome do projeto diz, a Amazônia foi o tema dos trabalhos. Hoje nós estamos fazendo um trabalho sobre a Amazônia, sustentabilidade e responsabilidade, né? Falando um pouco desse momento da COP30 e nada mais do que as crianças para falar da importância do meio ambiente, né? Enquanto esse grupo apresentava a eficácia das plantas medicinais, este outro, coordenado pela professora Valéria, mostrava um dos nossos mais ricos alimentos, o açaí. A participação delas é importante para a gente estar estimulando desde pequenos a importância de estar sempre incentivando com os projetos, com as participações na escola, com essas apresentações. Por exemplo, uma feira dessa, ela vai enriquecer e trazer mais conhecimento sobre a nossa cultura. O projeto Amazônia, dessa vez, foi voltado para os trabalhos da educação infantil e ensino fundamental menor, envolvendo 240 alunos de 3 a 11 anos. Eu apresentei sobre o bolo de abacaxi. É? É. O que é que você falou sobre o bolo de abacaxi? Bolo de abacaxi é uma fruta muito vitamina. Bolo de abacaxi faz bem. Sabe como os professores se sentiram orientando esses mini pesquisadores? Eu me sinto muito satisfeita. Na verdade, envolver as crianças, mostrar para eles que as frutas fazem bem para a nossa saúde, que é um alimento saudável, que melhora não só a saúde do corpo, mas também da mente. E mostrar para eles que nós devemos consumir alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, todos os dias. E não foram só os professores que estavam felizes com o desempenho dos alunos. Muito importante para mim estar vendo ela representando, fazendo as coisinhas tudo direitinho. Que Deus abençoe ela sempre assim, que quanto mais ela evoluindo mais, tá? Agora vamos ao recado semanal da doutora Natália Bittencourt. Viu como a nossa clínica de dermatologia e medicina estética ficou bonita? Você vai se surpreender com o que temos a oferecer para a saúde da sua pele. E a boa aparência ajuda muito no seu sucesso. Temos vários procedimentos e já fica o convite para você vir nos visitar. Estamos localizados na rua Barão do Rio Branco, 1824. Ligue pra gente ou acompanhe nosso conteúdo nas redes sociais. O nosso carinho por você começa pelo nosso espaço confortável e acolhedor. Uma clínica de dermatologia e medicina estética como você merece. Notícia policial aqui no Panorama. A Polícia Civil prendeu esta semana em Abaetetuba 2 homens que foram pagos por uma facção criminosa para pichar muros de um condomínio. O objetivo, segundo as investigações policiais, era intimidar moradores.
A Operação Muro Limpo, coordenada pela Polícia Civil, prendeu os 2 homens que picharam os muros do residencial Rios Abaeté, em Abaetetuba, com as iniciais CV de uma facção criminosa. Segundo as investigações, seria uma forma de intimidar os moradores do condomínio, entre os quais estão comerciantes. Essa ação criminosa ocorreu na noite da sexta-feira da semana passada. As inscrições teriam como objetivo demarcar o território da facção, visando extorsões conhecidas como caixinhas. Foram 5 dias de diligências até que a Superintendência Regional da Polícia Civil, com seu núcleo de apoio à investigação e delegacia de homicídios, chegassem aos autores dessas ameaças. Imagens de uma câmera de segurança nas imediações ajudaram a identificar a dupla. Um dos homens foi preso em um supermercado e logo apontaria o comparsa. Ambos teriam recebido R$100 cada para dar o recado em forma de pichação. O detalhe chocante em toda essa história é que um dos acusados relatou ter levado o próprio filho na moto usada nesse crime. Nos endereços dos 2 homens foram encontradas as roupas usadas na noite das pichações, um simulacro de uma arma e a lata de spray vermelha que havia sido descartada em área de mata. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de associação criminosa, além de pichação, que consta na Lei de Crimes Ambientais, dano ao patrimônio e condução de veículo automotor sem habilitação. Ambos foram apresentados à autoridade policial e estão à disposição da Justiça. Mudando de assunto, agora falando das coisas boas de Abaetetuba, como é o caso do esporte, por exemplo. O Vênus tem um jogo importantíssimo na tarde deste sábado aqui em Abaetetuba. O nosso representante na Série A3 do Campeonato Paraense enfrenta o Belenense nas quartas de final dessa Série A3 e na busca por uma vaga na próxima fase da competição. Nós estamos aqui no estádio Humberto Parente, no treino recreativo, o último treino de preparação para o jogo contra o Belenense na tarde deste sábado, 13h30 da tarde, aqui no estádio Humberto Parente. Estou aqui com o técnico Adbala. Adbala, como é que está a equipe? Nós temos alguns desfalques, tem alguém no departamento médico? Como é que está a situação do elenco do Vênus para essa partida super importante contra o Belenense? Graças a Deus, a gente, na semana que teve de trabalho, semana cheia, a gente contou com todos os atletas, mesmo aqueles que estavam machucados, deu tempo de recuperar. Então a gente está com todos os atletas à disposição, a gente trabalhou forte, corrigiu algumas coisas que tinha para corrigir, fez adaptações para que a gente pudesse chegar até aqui e poder fazer um grande jogo no sábado às 13h30 da tarde. Bom, agora Adbala, só para explicar para quem não está acompanhando muito a Série A3, nós temos este jogo aqui logo mais às 13h30 da tarde aqui no estádio Humberto Parente. Serão 2 partidas. Qual o sistema a partir de agora até que o Vênus consiga, se tudo der certo, o acesso para a Série A2? Bom, é um novo campeonato, apesar que o mata-mata ele só te dá direito de fazer o restante se você passar dos 2 primeiros jogos. A gente vai encarar esse primeiro jogo em casa como se fosse já o jogo de classificação, porque o mando é nosso, então a gente tem que se impor, a gente tem que buscar um resultado positivo, respeitando a equipe muito qualificada que tem a equipe do Belenense, mas a gente vai tentar fazer o resultado já dentro de casa devido ao nosso mando de campo. Presidente do Vênus, Ricardo Simões, estamos aqui nesse recreativo, último treino do Vênus em preparação para essa partida super importante contra o Belenenses na tarde deste sábado. Tudo pronto então, agora o momento é da torcida fazer a sua parte, Ricardo? Com certeza, Naldo, está tudo preparado, A nossa comissão técnica fez um excelente trabalho na semana, é um jogo muito sério, mas tem também a festa e a torcida no estádio, onde você vai ter a charanga, onde você vai ter a sua água para tomar, vai ter várias atrações aqui, que eu digo que são atrações à parte, aquele torcedor raiz que está no alambrado. Então, venha participar conosco, porque você vai estar colaborando com o projeto do Vênus Atlético Clube para estar voltando aí à segunda divisão, que nós estamos hoje ainda na terceira, e se Deus quiser mais na frente para a primeira divisão. Mas é interessante a sua contribuição, você vir aqui e olhar um espetáculo de qualidade e ingressar com R$10, porque você já vai estar com esses R$10 ajudando a nossa ida do jogo de volta lá em Belém.
Tá feito o convite, todos daqui a pouco, lá no estádio Humberto Parente, às 3h30 da tarde, para esse jogo do Vênus contra o Belenense. Chegou a hora da participação do Dr. Galileu Neto aqui no Panorama. Olá, eu sou o Dr. Galileu Neto, sou médico oftalmologista. Eu agradeço a você por permitir que a gente entre na sua casa para falar sobre saúde visual. Hoje quero falar de um tema muito pertinente e que tem se tornado muito comum na nossa região, que são os traumas oculares. Recentemente tivemos o caso de um jogador de futebol do nosso querido Clube do Vênus, em que através de um lance lá do momento do jogo, traumatizou a região periorbitária, que é essa região acima dos olhos. Ali gerou um hematoma, esse hematoma consequentemente gerou um edema, e esse edema acabou por impedir a visão do jogador por um período, já de pelo menos ali uns 2, 3 dias, quando se desfez esse hematoma. Obviamente estamos acompanhando o caso, mas nessas situações é importante não apenas uma avaliação oftalmológica, mas uma avaliação de todo o conjunto que é responsável pela visão. Globo ocular, vasos, musculatura, ossos que compõem a órbita, e aí nesse caso a oftalmologia também se integra a outras especialidades, como é o caso da traumatologia. E aí esse paciente avaliou com tomografia computadorizada para saber se não teve alguma fratura de assoalhos de paredes orbitárias. Esse é um dos casos dentre vários outros que acontecem todos os dias na nossa região e principalmente na nossa cidade de Abaetetuba. Avaliar um trauma ocular com um especialista é importante para que a saúde visual se mantenha. Olho é uma estrutura muito frágil e muito simples de ser danificada. Se você sofreu algum tipo de trauma ocular, é sempre importante ficar atento para que você não tenha um comprometimento na saúde dos seus olhos. Hoje é dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. É uma festa cristã que homenageia todos os santos e mártires que perderam suas vidas em nome da fé. E amanhã, 2 de novembro, é o dia de finados, o dia de homenagear os mortos. Vamos ver como estão os preparativos e as novidades no mais antigo cemitério público de Abaetetuba. O seu Eloy mantém a tradição de sempre vir cuidar da sepultura do pai. Aqui só tem o corpo do meu pai, só está meu pai aí. Já faz uns 10 anos já que ele se foi. Aí, de vez em quando eu venho dar uma olhada aí, mas o mais certo é tempo de finado, né? Assim como o Antônio recebeu a missão de fazer a manutenção dos túmulos dos pais e do avô. Olha, eu venho cuidando todos os anos, eu venho cuidando quando meu pai era vivo. Aí ele mandava vir fazer o serviço, eu venho, pinto, lavo. Lavar, pintar, fazer pequenos reparos nas sepulturas é o que vem fazendo centenas de pessoas no cemitério de Nossa Senhora da Conceição, o mais antigo cemitério de Abaetetuba. Entre tantas pessoas que aproveitam o movimento dessa época do ano para aumentar a renda, está o Carneiro, que é abridor de letras dos jazigos. Eu trabalho aqui no cemitério, cara, há mais de 30 anos. Praticamente criei a minha família aqui, né, trabalhando com isso aqui, com letra. Em outros trabalhos também, que eu trabalho para a Vila do Conde, eu trabalho como encanador, encarregado de tubulação. E quando chega período de setembro, outubro, é correria para a gente aqui. Aqui em Abaeté só tem eu e o Sérgio, na Marmoraria São Jorge, que trabalha com isso aqui, entendeu? Aí a gente chega nessa correria, tô aqui, ó. Eu trabalho no Conde, mas eu vim trabalhar hoje aqui para ganhar um pouquinho a mais aí, entendeu? O vai e vem é intenso não só de quem deixa as sepulturas renovadas. Tem profissionais cuidando da melhoria da iluminação, do acesso ao Campo Santo e até equipes da Vigilância em Saúde. Ao longo de todo o cemitério, nós estamos com uma equipe extensa, uma equipe de 10 agentes de combate às endemias, fazendo esse trabalho de vistoria, de supervisão, né, ao longo de todo o espaço, levando em consideração que é um período onde há um aumento, né, de tráfico de pessoas, né, de familiares, né, por conta aí do Dia de Finados, e aumenta aí o quantitativo de presença de vasos, né, de outros itens que
podem acumular água, podem servir como depósitos, aí, como criadouros do mosquito Aedes aegypti. A preocupação é também manter a segurança das milhares de pessoas que estarão visitando o cemitério. Amanhã nós teremos uma faixa de 6 vigilantes, 2 por portão de segurança, né? E mais a vigilância normal do cemitério, que são mais 2 por dia e 2 à noite. Além, sim, da Polícia Militar, né? Nós teremos também o apoio do Corpo de Bombeiro. A expectativa da administração do cemitério é de que o local receba neste domingo mais de 40 mil visitantes. A gente percebe que depois da pandemia muita gente voltou a visitar o cemitério, como as pessoas mais idosas, né, que estavam um pouco afastadas. Então está sendo crescente. Desde o ano passado já percebe-se assim, uma demanda maior. Este ano, o cemitério contará com aproximadamente 12 câmeras de segurança instaladas em vários pontos. Esse acompanhamento ele vem sendo realizado, né? Essas instalações, aliás, de câmeras, elas vêm sendo realizadas nos prédios públicos, principalmente aqueles que são vinculados à SEMAD. Nós temos 99% dos nossos prédios já com sistema de monitoramento. Está faltando apenas o cemitério, o Cine e a Fundação Cultural. E ainda agora no período de finados, nós já estaremos com a instalação das câmeras de monitoramento aqui no cemitério. Outra novidade é a transformação dos muros do cemitério numa grande galeria de arte a céu aberto. Os grafites foram divididos em 2 temas. De um lado, imagens que remetem à natureza, numa alusão à COP30. E do outro, temas religiosos. O Adriano Barreto é o artista responsável por esse trabalho. E para ele, foi um desafio e tanto. Começou agora mesmo assim, a primeira vez que a gente está pintando um muro de cemitério, né? A gente pegou esse desafio aí, mas acredito que a gente vai terminar, dar o término agora hoje mesmo, né? Acredito que hoje mesmo a gente termina, né? A arte já está finalizando aqui essa parte, aquela a gente também vai finalizar, mas hoje mesmo a gente entrega o trabalho. Com certeza. Agora, Adriana, em quanto tempo vocês fizeram todas essas artes até agora aqui? Iniciamos na segunda-feira, temos início. Na segunda-feira aí estamos até agora, né, na luta, né? Trazer para o muro do cemitério, que é um lugar que as pessoas, a gente tem, não é, aquela última memória, principalmente daqueles com que a gente conviveu, nós entendemos isso de suma importância. Já também fazendo uma relação com o zelo, com o cuidado, porque o muro ele acaba sendo, de certa forma, um depósito de lixo. Inclusive, há pessoas que penduram, né, o lixo na maior parte, né, da extensão do muro. Então, nós sempre, como administração pública, a gente fica pensando formas, né, de como combater algumas faltas de conscientização que algumas pessoas têm. Então, o grafite, né, em um local que, por vezes, é apenas pintado de branco, então você traz, de certa forma, como se fosse uma grande galeria a céu aberto, porque as pessoas passam e admiram, e, por sua vez, já leva essa mensagem de conscientização, né, que o lixo doméstico ele tem horário para ser recolhido e basta com que as pessoas, meia hora antes, coloquem na frente das suas casas que ele vai ser devidamente coletado. E assim, a gente trabalha nesse sentido, né, de conscientizar, de humanizar, de fazer com que os outros percebam que há lugar e tempo para tudo. E neste caso, especificamente, Naldo, a gente está trabalhando esta conscientização. Consciência ambiental aliada à arte que encanta não só quem passa por aqui, mas aos próprios autores dessas obras. Dando esse colorido aí, né, a gente fica feliz porque é um lugar que até mesmo às vezes é um pouco triste, né, que a gente passa aqui, sente saudade. E aí esse colorido dá mais uma alegria, né? Muitas pessoas passam aqui e falam, agradecem ao nosso trabalho por motivo de ter dado um colorido mais no muro, né? E uma alegria, né? Quem passa fica feliz de ver a nossa arte, né? Nós vimos aí na reportagem que esses grafites são para dar um colorido especial, mas também conscientizar a população para que não joguem lixo naquele local. Sobre isso, a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Abaetetuba informou que vai notificar quem adota esse tipo de comportamento e, persistindo essa prática, os infratores passarão a ser multados.
E hoje, sábado, às 6 horas da tarde, será celebrada a Missa dos Fiéis Defuntos no Cemitério Municipal de Nossa Senhora da Conceição. Essa tradicional cerimônia religiosa será presidida pelo bispo Dom José Maria Chave dos Reis. Quem quiser pode levar suas flores e velas para serem abençoadas. Quem conhece o cemitério de Nossa Senhora da Conceição sabe que ali tem um local onde estão os túmulos de 3 judeus. Vamos ver alguns momentos dessa história contada pelo Davi Negrão no nosso resumão do podcast do Naldo. Agora, Davi, quando é que começa o teu interesse por esse assunto lá, aquela que a gente chama de Capela dos Judeus? Começou justamente por causa do senhor. Ah, foi? Uma reportagem que o senhor... Olha ela aí. Isso. Uma reportagem que o senhor fez em 2012, falando sobre a capela, né, que era conhecida na época como Capela Judaica, em que falava a questão da origem daquele local, da imigração dos judeus para Abaetetuba. O senhor citava vários casos, inclusive o caso dos judeus das máquinas, que era bem conhecido. O Davi se interessou tanto que foi em busca das origens do patriarca da família de judeus que veio para Abaetetuba ainda no século XIX. Quem era Abraão Fortunato, uma das pessoas sepultadas no sepulcro judeu do cemitério? Ele era um imigrante que provavelmente não, ele veio do norte da África e provavelmente era marroquino. Ele era um judeu sefaradita, né, que a gente chama, que são judeus que vieram do norte da África, daquela área do Oriente Médio, etc. E pelas razões religiosas e econômicas, a família de Abraão veio se instalar em Abaetetuba, onde ele se tornou um próspero comerciante. Ele se instalou, né, aqui em Abaetetuba, se instalou com os pais. E naquela época nós estávamos tendo na Amazônia a questão da extração das matérias-primas. Volto a falar, a expansão colonial europeia estava a todo vapor, né? O século XIX, um século em que a Revolução Industrial avançou ainda mais, e aí era muito vantajoso naquela época a exportação de matérias-primas. E Abaetetuba, naquela época ainda um vilarejo, era um importante... A Vila de Abaeté. A Vila de Abaeté era importante em ter posto comercial, porque ficava tanto próximo de Belém quanto próximo de outras regiões, mais para dentro do estado, digamos assim. Então eles comercializavam matérias-primas, né, borracha e tudo mais, mas diversas outras matérias-primas. Nós tivemos judeus aqui na região amazônica que eram especialistas em fabricar joias, que eram ourives e tudo mais. Era um povo que era muito esforçado, muito dedicado e que tinha, de certa forma, um faro para atividade comercial. Exibimos até anúncios publicitários publicados nos jornais da época, mostrando essa atividade comercial de Abraão. É muito interessante esse anúncio porque mostra a importância do ciclo da borracha, né, que existia na época. Qual é a situação desse anúncio? Eles anunciavam, né, que tinham... Bichas nem sei explicar. Era uma espécie de borracha, aquelas gomas de borracha, né? E aí eles anunciavam nos jornais, as pessoas vinham e compravam, e essas pessoas que compravam faziam a exportação. Abraão se tornou político, membro do Partido Liberal e tanto pela posição política quanto religiosa foi alvo de polêmicas. O jornal A Regeneração de Belém, ligado ao Partido Conservador Católico, publicou duras críticas aos judeus da Vila de Abaeté. O jornal relata que Abraão faz do seu balcão púlpito de propaganda anticristã, onde os padres e, em geral, os bons católicos são atados ao pelourinho da difamação. Em outro momento, o filho de Abraão, José Abraão Fortunato Júnior, é citado como um moço sem fortuna e sem influência na localidade. Tudo porque o judeu pertencia ao Partido Liberal, numa localidade onde os ricos proprietários de terras eram mais ligados ao Partido Conservador. Abraão Fortunato morreu no dia 26 de julho de 1887 e foi sepultado no sepulcro judeu do cemitério de Nossa Senhora da Conceição, onde está até hoje, ao lado das sepulturas de 2 filhos. Esse episódio completo está disponível em nosso canal no YouTube do podcast do Naldo. Aproveita e se inscreve lá.
Uma história muito fantástica, essa do sepulcro judeu no cemitério de Nossa Senhora da Conceição. O próximo episódio do podcast do Naldo também será muito especial por causa de nosso primeiro aniversário. Para comemorar esse momento, um ano do podcast do Naldo, teremos como tema as mais incríveis histórias de visagens em Abaetetuba, com Natan Moura e o Fagner Rodrigues, dos pesquisadores desses casos sobrenaturais. Fique ligado. Olha, quando a gente pensa que fez já reportagens de todos os cemitérios que existem ou já existiram em Abaetetuba, vem sempre uma surpresa. Sempre tem uma nova história para se contar. E é o que faremos daqui a alguns segundos, revelando a existência do cemitério do Isolamento. Já ouviu falar? E se eu te contar que ele ficava onde hoje é um dos maiores bairros de Abaetetuba? Vamos já conhecer essa história. Antes, eu quero dar as boas-vindas às Óticas Diniz. Bem-vinda de volta ao Panorama e boa tarde, Patrine. Boa tarde, Naldo. É isso mesmo. Nós estamos muito felizes aqui na Diniz por estar fazendo esse retorno para o Panorama. Já somos parceiros aí de longas datas, né, Naldo? Então estamos muito felizes com esse retorno. Bom, e é um retorno trazendo muitas novidades. Hoje, por exemplo, começou uma grande promoção nas Óticas Diniz. É isso mesmo, Naldo. Hoje, dia 1º de novembro, começa a nossa tão esperada Diniz Friday, o mês inteiro de promoção, assim, imperdíveis. E nessa promoção, os descontos são de quanto, hein, Patrine? Então, Naldo, toda loja vai estar com desconto super diferenciado, que variam de 10% a 70% de desconto, tá bom? Tem vários descontos de 30%, de 40%. Então, você que estava assim esperando para fazer a troca dos seus óculos, ou até mesmo gostou de um modelo aqui na loja, mas não teve como comprar, vem na nossa Diniz Friday, que essa é a oportunidade. Pois é, começou na manhã deste dia 1º de novembro e hoje mesmo, neste sábado, eu já posso ir na Diniz e aproveitar já a Diniz Friday? Pode sim, Naldo. Hoje a loja vai estar funcionando até às 7 da noite. Patrine, e até quando eu posso comprar com descontos na Diniz Friday? Pronto, Naldo. A nossa promoção do Diniz Friday vai ser o mês inteiro de novembro, do dia 1º até o dia 30. Então, vários dias aí para você aproveitar. São grifes e modelos variados, né, Patrine? Sim, Naldo, e eu vou até te mostrar um detalhe aqui que é super importante, que eu gosto sempre de falar para o nosso cliente. Todas as nossas peças têm a etiqueta do valor da peça e o valor que a peça vai estar com desconto, tá? Então essa peça, por exemplo, aqui que eu estou na mão, ela vai estar com 70% de desconto. Então toda peça, toda loja está sinalizada, você vai ver o desconto, não tem enrolação, é Black Friday de verdade. Assim, já sabe o valor original e quanto custa com desconto, não é isso? Exatamente. Qual é o valor e qual o desconto que ela vai ter. Então, assim, na hora ela já sabe, pegou a peça aqui, tem 30%, tem 40% e tem até 70% de desconto em todas as armações e óculos de sol. Então, Patrine, vamos reforçar o convite para a Diniz Friday a partir de hoje e durante todo esse mês de novembro aí nas Óticas Diniz. Então, Naldo, quero convidar você que já é nosso cliente, que já comprou aqui nas Óticas Diniz, e para quem ainda não é nosso cliente, vem conhecer o nosso atendimento de coração, vem conhecer a nossa promoção e aproveitar o mês de novembro para comprar um óculos de sol, para comprar aquele óculos de receituário que você está aí esperando, guardou a receita, passou no oftalmo, não comprou ainda, aproveita a oportunidade agora no nosso Black Friday Diniz. Tá certo, Patrine. Boa sorte para vocês aí das Óticas Diniz e muito obrigado pela renovação dessa parceria. Olha, tá ansioso para conhecer a história que nem nós mesmos conhecíamos sobre um cemitério que se perdeu no tempo aqui em Abaetetuba? Espera só mais um pouquinho. Nesse dia do dentista, o nosso abraço vai para todos os nossos colegas de profissão. Nossa missão é, além da saúde bucal, elevar a autoestima, cuidando com carinho do seu sorriso. E cuidar do seu sorriso é o que fazemos de melhor. Feliz Dia do Dentista é o desejo das Clínicas Sorriso. Na hora de economizar, não tem erro. Faça suas compras nos supermercados Mamonas. Tem sempre um perto de você, aqui no centro da cidade. Os supermercados Mamonas têm tudo para o seu dia a dia. Do alimento aos produtos de limpeza e higiene pessoal. Hortifrutis sempre fresquinhos. E tem super ofertas todos os dias, com a vantagem de ter o supermercado Mamonas sempre pertinho de você. Na Dom Pedro II, Atacarejo Mamonas na Barão, o Mamonas Beira Rio e o Mamonas Igarapé Mirim.
Chegou a hora de zerar o seu débito e começar o ano com o nome limpinho. É a campanha Zera Dívida Ultralar. Clientes com débito até dezembro de 2020, venha renegociar sua dívida com descontos especiais, facilidades no pagamento e condições que cabem no seu bolso. É para quitar tudo sem aperto, viu? Não perca tempo, venha até Ultralar, fale com o setor de crediário e volte a comprar tudo que quiser para a sua casa. Zera Dívida Ultralar. Aproveite, renegocie e volte a sorrir com a loja mais querida da região. Agora vamos ao recado da doutora Natália Bittencourt. Você já sabe que aqui na Clínica Doutora Natália Bittencourt nós fazemos consultas dermatológicas variadas, acompanhamento da dermatologia oncológica, câncer de pele, tratamento de queda de cabelo, escabiose, caspa. Mas eu queria te lembrar que nós também trabalhamos com medicina estética. Então, se você tem aquela ruguinha que te incomoda aqui na testa, os pezinhos de galinha começaram a aparecer, o bigode chinês está marcando, aquela flacidez de face está se acentuando, então aqui nós fazemos um pilar de tratamento. Você sai da consulta com o seu protocolo exclusivo desenvolvido para o seu caso. Então, se você tem essas queixas e deseja ter uma aparência mais jovial, aqui na Clínica Doutora Natália Bittencourt você vai encontrar todos os tratamentos e será um prazer te receber. A Farmácia das Ilhas da Praça do Barco, 24 horas, e da Unidade do Cruzeiro estão sempre fazendo um golaço em conceito em saúde na cidade de Abaetetuba. E agora estamos com uma super contratação. E toda grande contratação precisa de um grande suporte. E aqui na Farmácia das Ilhas você tem esse suporte na sua saúde, no seu bem-estar e também no atendimento humanizado. Vem para a Farmácia das Ilhas. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Estamos às vésperas da COP30 e o momento é mais do que adequado para falarmos de soluções que contribuam para um desenvolvimento sustentável. Um dos temas é a transição energética, o uso da energia solar. E isso é assunto para a ACR Electric. Estamos às vésperas da COP30, o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. Os temas discutidos nessa conferência podem impactar diretamente a sua vida, o seu trabalho e até o futuro do planeta. Um dos assuntos principais é a transição energética, que busca substituir o uso de combustíveis fósseis pelos de fontes renováveis, como, por exemplo, a energia solar. Quem utiliza placas solares já está contribuindo para reduzir a emissão de gás carbônico na natureza, além de ter a liberdade de gerar sua própria energia. Bora contribuir para um mundo mais sustentável? Vem para a ACR Electric e faça o seu orçamento sem compromisso. Estamos localizados na Rua Padre Luiz Varela, 1507, pertinho do Banco do Brasil. Quer saber mais? Visite o nosso site e as nossas outras plataformas digitais. ACR Electric, sua energia com qualidade e segurança. Ao longo dos anos, já contamos aqui no Panorama muitas e muitas histórias sobre o atual e os antigos cemitérios de Abaetetuba. Até que um dia, em junho deste ano, uma senhora me chamou e perguntou se eu já sabia da existência de um antigo Campo Santo, onde hoje é o bairro de Santa Rosa. Eu respondi que não, mas que entraria em contato com ela para nos revelar essa curiosidade. Combinamos que esse contato seria feito no final de outubro, para que esse tema fosse exibido no programa da véspera do Dia de Finados. E foi o que fizemos esta semana. 6 meses depois, eu procurei a dona Adelina e produzimos essa reportagem especial que você verá agora. Ao longo desses mais de 30 anos do Panorama, não faltaram reportagens especiais sobre os cemitérios de Abaetetuba. Do atual, o centenário Nossa Senhora da Conceição, àqueles que não existem mais. Campos santos que desapareceram na cidade, nas ilhas e nas comunidades da estrada.
Alguns deixaram resquícios. Outros tiveram suas existências completamente apagadas. E entre esses, um que terá sua história revivida a partir de agora. E quem vai nos contar um pouco da trajetória desse cemitério esquecido pela história aqui em Abaetetuba é a dona Adelina. Aos 78 anos, ela lembra das histórias contadas pelo pai de como esse Campo Santo teria surgido. O meu pai contava que foi um ano que deu uma doença, ele era moleque ainda. Aí matava, tinha casa que matava todas as pessoas, era muito rápido. O seu Nestor, o pai da dona Adelina, morreu em 2005 aos 95 anos. Ele contava que a época dessa pandemia tinha entre 8 e 10 anos. Ou seja, esse pesadelo que causava mortes teria ocorrido na primeira década do século XX. A história registra que em 1918, a idade em que o seu Nestor teria 8 anos, as cidades entre Belém e Manaus enfrentavam o flagelo da gripe espanhola. Não se pode afirmar que era a mesma pandemia que assustava o mundo, mas naquela época as condições sanitárias em núcleos populacionais, como aquela pequena cidade que ainda se chamava Abaeté, eram precárias. As doenças se alastravam, dizimando as populações. Agora, onde enterrar tantas pessoas em um curto espaço de tempo? Eles tiveram que formular um cemitério de maneira bem rápida, destruindo a vegetação para poder sepultar as pessoas que morriam na região do Rio Abaeté, do Genipaúba, da região da Cachoeira, que vai até o Piratuba, na região do Acaraqui, na região do Arumanduba. Então, essa região foi lastrada de um inseto que girava certas doenças. Seria a gripe espanhola? Ou que doença seria essa? Era uma febre que dava uns calombos pelo corpo, matava. Tinha família que morria tudinho. Aí apareceu esse tipo de febre, matou muita gente. Não foi só aqui em Abaeté, no interior. Por isso que a gente enterrava até pela beira do rio, em todo lugar, né? Tive casa, o papai me contava que tive uma casa perto da casa dele lá, que eram 3 pessoas, morreu todos os 3. Aí a polícia, que já tomava a iniciativa de fazer o enterro. Só que aí, como tinha aquele cemitério ainda lá onde é ali o Cruzeiro, eles acharam de botar num cemitério diferente. Considerou-se prudente enterrar essas vítimas de uma doença que matava em série em um local o mais distante possível do que era o centro da cidade. Um campo santo que deixasse bem longe os mortos de uma enfermidade cruel e desconhecida. Corpos que deveriam ficar isolados. Daí veio o nome pelo qual esse cemitério improvisado passaria a ser conhecido. O cemitério do isolamento existiu no início do século XX. Ocupava uma extensa área de terra, onde hoje é o bairro de Santa Rosa. Mas naquela época, 100 anos atrás aproximadamente, o acesso ao Campo Santo era feito por um caminho tortuoso no meio da mata. Além das histórias do pai, a dona Adelina lembra quando ela mesma frequentava o local, já desativado, mas que ainda preservava algumas sepulturas. Tempo de finado, assim, sempre na véspera de iluminação, ia a gente acendia vela lá, tudinho. Acho que tinha ali umas 15 ou 20 sepulturas ou mais, porque tinha sepultura que estava pelo meio do mato, que não dava nem meio de ver. Acho que estava mais próximo dessa casa lá.
ele limpava tudinho, a gente ia. Cansei de ir com a minha mãe assim, dia de Todos os Santos, a gente ia sempre de manhã lá, mamãe levava umas ceiras, a gente acendia numa sepultura lá. E o resto que estava no meio do mato ficava lá pelo mato, a gente olhava, era aquelas caixas de madeira, sabe como é? Que fazia de primeiro de madeira, né? Era? Tinha muitas sepulturas lá, tinha várias sepulturas. Eu conheci, aí nós morávamos na Pedro Rodrigues, porque eu nasci e me criei em Pedro Rodrigues, esse canto aí, tudo era nosso. Aí a gente atravessava por ali, era o São Pedro, a gente atravessava o caminho e passava por uma estiva de acezeiro, pegava lá o caminho e ia sair por lá, para sair lá no canto. E lá nesse canto, onde é ali, mais ou menos onde é ali a padaria, aí morava um senhor que tomava conta lá, reparava, né? Reparava lá o coisa pro final do Tenente Humberto. Era uma casa de madeira, sobrado alto. O Tenente Humberto, a quem a dona Adelina se refere, é o Tenente Humberto Parente, filho do patriarca dos Parentes, Garibaldi. Essa propriedade é muito antiga e pertenceu ao meu avô Garibaldi. Terras herdadas pelo Humberto Parente e onde havia uma olaria de cuja produção o descendente dessa família de imigrantes italianos guarda uma telha até hoje. O primeiro passeio que eu fiz foi com a minha prima, PT Parente, que é viva até hoje, está viva e bem viva. E ela que me levava, segurando na minha mão, a gente ia, e iam outras pessoas também. E aquilo para a gente era maravilha, porque nós nascemos aqui na cidade e a gente só via as casas e não via a mata. Então andar na mata era muito importante. Um cenário assim da natureza, de ouvir os pássaros, os passarinhos, de olhar lá o igarapé, de tomar banho no igarapé lá. Tá? Era isso, né? Hoje, o Santa Rosa é um dos maiores bairros de Abaetetuba. A urbanização apagou a história do cemitério do isolamento, ou quase. A dona Sônia Maria é vizinha desse local onde existia esse cemitério, onde hoje é o bairro de Santa Rosa. Ela está aqui há mais de 40 anos, quase 50 anos, e também lembra um pouco do que se falava desse local que nós estamos contando hoje, a história do cemitério do isolamento. Não é isso, dona Sônia? É, a história que eu ouvia falar e que ele era um cemitério, só que já existia o Colégio Leônidas Montes. O pessoal trabalhava, estudava, até meus filhos chegaram a estudar aí. E diziam que era um cemitério. E quando chegava dia de finado, aparecia velas acesas. Os meus filhos iam lá, aí viu aquele barulho, aquele movimento de cemitério, assim, quando acende vela, tudo. E teve uma vez que até eles viram assim, a parede com sangue. Eles vieram nos chamar e tinha essa parede com sangue. Viu? E aí era isso, o barulho, aí diziam que fazia muita visagem. Eu nunca vi visagem nenhuma aí, né? Mas que fazia muita visagem aí. Não há registros históricos do período exato em que esse cemitério foi iniciado, nem quando foi desativado. Na época, esse cemitério já era para lá, era mata tudo, foi um cemitério feito só para enterrar essas pessoas dessa doença. Aí já tinha o daqui, né? Aí enterraram aqui, depois já enterraram no outro lá. Foi só desse povo que morreu desse sofrimento. Eles enterraram lá, pronto. Aí depois parou. Não enterraram mais ninguém lá. Ficou só as gavetas, o negócio que fazia de madeira, as cruzes. Aí tinha gente que ia, colocava flor lá, às vezes acendia vela. A minha mãe sempre assim, véspera de finado, de manhã, ela ia, levava uma liba de cera, acendia ela em várias
Sepultura. Até quando fizeram o Leônidas, ainda tinha 2 lá, naquela área do lado do Leônidas. Ainda tinha 2. O resto a máquina entrou, revirou tudo, acabou, né, rapaz? Acho que na época os governantes deviam ter preservado lá aquilo, né? Mas não, eles bandalharam tudo. Hoje em dia é colégio, é casa, né? Acabou tudo mesmo. Era um cemitério que tinha deixado uma área lá, né? Não era para ter estourado, eu acho que não era para ter desmanchado tudo aquilo, rapaz. Mas é assim mesmo, né? A gente não pode mandar na vontade dos donos, né? De um dono passar para o outro. Aí fico nessa. A Farmácia das Ilhas da Praça do Barco, 24 horas, e da Unidade do Cruzeiro estão sempre fazendo um golaço em conceito em saúde na cidade de Abaetetuba. E agora estamos com uma super contratação. E toda grande contratação precisa de um grande suporte. E aqui na Farmácia das Ilhas você tem esse suporte na sua saúde, no seu bem-estar e também no atendimento humanizado. Vem para a Farmácia das Ilhas. Atenção Abaetetuba e região, chegaram as ultras ofertas Ultralar. Smart TV AOC 32 polegadas, 12 vezes de R$ 99,90. Armário Itatiaia Rose, 12 vezes de R$ 99,90. Conjunto Aço Nobre, 12 vezes de R$ 99,90. Fogão Realce Iris 4 bocas, 12 vezes de R$ 99,90. E tem mais! Comprou ou pagou a parcela a partir de R$ 100 já está concorrendo a uma moto pop 0 km. Ultralar, a loja que há 35 anos está no coração da região. Os supermercados Mamonas têm tudo para o seu dia a dia. Do alimento aos produtos de limpeza e higiene pessoal. Hortifrutis sempre fresquinhos. E tem super ofertas todos os dias, com a vantagem de ter o supermercado Mamonas sempre pertinho de você. Na Dom Pedro II, Atacarejo Mamonas na Barão, o Mamonas Beira Rio e o Mamonas Igarapé-Mirim. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. São as histórias de Abaetetuba eternizadas nas reportagens especiais do Panorama. Olha, essas pessoas para as quais eu vou mandar um forte abraço agora são aquelas que no meu dia a dia, nas reportagens pela cidade, me param para dizer o quanto gostam de assistir ao Panorama. A gente anota tudo e retribui tanto carinho. Obrigado a dona Eunice Costa e o Paulo Cardoso, casal querido, aí na Travessa Altino Costa. Obrigado, Francisco, o flanelinha da Praça da Bandeira. Obrigado pelo carinho de toda a família da dona Sônia Marinho, pessoas muito simpáticas que conheci esta semana na rua Joaquim Mendes Contente, no bairro de Santa Rosa, fazendo essa reportagem aí sobre o cemitério do isolamento. E os nossos agradecimentos, claro, aos nossos parceiros fiéis aqui do Panorama. Lojas Ultralar, ACR Electric, Clínica Sorriso, Sistema de Ensino Vestibulando, Clínica de Oftalmologia Dr. Galileu Neto, Farmácia das Ilhas, Clínica Natália Bittencourt e Grupo Mamonas, com os supermercados Mamonas e o Mamonas Café. A todos um excelente final de semana e um abençoado dia de finados. Os supermercados Mamonas têm tudo para o seu dia a dia. Do alimento aos produtos de limpeza e higiene pessoal. Hortifrutis sempre fresquinhos. E tem super ofertas todos os dias, com a vantagem de ter o supermercado Mamonas sempre pertinho de você. Na Dom Pedro II, Atacarejo Mamonas na Barão, o Mamonas Beira Rio e o Mamonas Igarapé-Mirim. Nesse dia do dentista, o nosso abraço vai para todos os nossos colegas de profissão. Nossa missão é, além da saúde bucal, elevar a autoestima, cuidando com carinho do seu sorriso.
E cuidar do seu sorriso é o que fazemos de melhor. Feliz Dia do Dentista é o desejo das Clínicas Sorriso. A Farmácia das Ilhas da Praça do Barco 24 Horas e da Unidade do Cruzeiro estão sempre fazendo um golaço em conceito em saúde na cidade de Abaetetuba. E agora estamos com uma super contratação. E toda grande contratação precisa de um grande suporte. E aqui na Farmácia das Ilhas você tem esse suporte na sua saúde, no seu bem-estar e também no atendimento humanizado. Vem para a Farmácia das Ilhas. De festejar, 35 anos Ultralar, fazendo parte da vida da gente, tá todo mundo contente. Na nossa terra, do nosso coração, ela é a mais querida da região. Parabéns Ultralar, a loja que tem tudo pro seu lar. Parabéns Ultralar, a loja que tem tudo pro seu lar.